Fala galera que já é inscrita no Pautas e Táticas ou que vai se inscrever assim que o vídeo acabar. Já pensando em 2024, o Flamengo anunciou o Tite, substituindo Jorge Sampaoli após a perda da Copa do Brasil. Mas ainda em 2023, o rubro-negro ainda alimenta a esperança de salvar a temporada, brigando pelo título brasileiro, que parecia impossível. E o ex-técnico da seleção brasileira já começa a implementar alguns padrões dentro do time. Então vamos sacar aqui a nossa prancheta e falar um pouco sobre as ideias que o Tite começa a implementar no time do Flamengo. Rossi é o goleiro, Mateuzinho na lateral direita, Fabrício Bruno e Léo Pereira na zaga, Ayrton Lucas ou Felipe Luiz na lateral esquerda, Pulgar e Gerson os dois volantes, Luiz Araújo ponta direita, Arrascaeta o meia, Bruno Henrique o ponta esquerda e Pedro centroavante. Nos últimos jogos, o Mateuzinho parece ter ganho a concorrência com o Wesley na lateral direita. No jogo contra o Fortaleza e também no último jogo contra o Fluminense, o Felipe Luiz jogou na lateral esquerda no lugar do Ayrton Lucas. Nos primeiros jogos, o Gerson começou na ponta direita, com Thiago Maia ao lado do Pulgar como volante. Tá claro pro Tite que o Everton Ribeiro é o reserva imediato do Arrascaeta e o Gabigol do Pedro. Luiz Araújo começou a ter mais chances como titular na ponta direita, além de Rodrigo Caio, muitas vezes entrando como volante nos segundos tempos, e Cebolinha sendo a alternativa quando não se tem o Bruno Henrique na ponta esquerda, beleza? O time joga no 4-2-3-1 base, mas pode atacar num 4-1-4-1, que é um sistema que ficou muito caracterizado pelo Tite quando ele trabalhou no Corinthians, e defender num 4-4-2, com a Arrascaeta se juntando ao Pedro no ataque. Mas vamos falar de cada fase do jogo para ficar um pouco mais claro quais são as ideias do Tite. A saída de bola é a chamada saída sustentada, com os laterais próximos do primeiro homem de meio campo, que pode ser tanto o Pulgar quanto o Gerson, beleza? O volante que saltar uma linha nas costas, da primeira pressão do adversário, que são esses dois jogadores, ou seja, esse cara aqui que fica nas costas dos atacantes que vão pressionar a saída de 3, vai ser aquele que vai se juntar ao meia na linha de ataque. Geralmente o Gerson, porque o Pulgar tem mais poder de combate. Mas quando jogaram Pulgar e Thiago Maia juntos, o chileno é quem tinha mais liberdade para subir, beleza? O Tite também deixou bem claro que ele prefere dosar a subida dos laterais e prefere ter pontas fazendo a amplitude. O Mateuzinho, ou o Wesley, e o Ayrton Lucas, ou o Felipe Luiz, tendem a aparecer no campo de ataque não oferecendo amplitude, e sim só em jogadas de ultrapassagens, o que pode explicar porque ele preferiu fazer a troca na lateral direita e chegou a experimentar o Felipe Luiz como titular depois de muito tempo. A prioridade é não oferecer espaços pelos lados, controlar essa primeira linha, controlar esses espaços, as chamadas avenidas, mantendo a primeira linha sólida. Por isso, o Luiz Araújo ele tem ganhado minutos como titular e o Gerson, que começou aberto com o treinador, voltou a ser esse segundo homem do meio do campo, avança e ajuda o Arrascaeta na armação dessas jogadas. E ele ainda pode ser esse homem surpresa, vindo de trás, esse volante que infiltra na área, como foram o Paulinho, nas mãos do Tite, o Elias também, lá no Corinthians e na seleção, volantes que se destacavam muito mais no ataque, apesar do Gerson ter maior poder organizacional, de passe, finalização de fora da área, do que a infiltração propriamente dita. Ao mesmo tempo que o Luiz Araújo é um jogador de velocidade 1 contra 1 pelo lado do campo, e aí ele tem a preferência para jogar nessa posição. Na coletiva de apresentação do Tite, ele também deixou bem claro que Pedro e Gabigol poderiam jogar juntos desde que o Bruno Henrique não jogasse. Isso pensando nos padrões que fizeram com que os dois homens de área do Flamengo funcionavam com o Dorival, numa dupla de ataque. Mas como o Tite é adepto dos dois pontas, fazendo esses corredores laterais e não os próprios laterais, o Pedro acaba tendo a preferência como centroavante, o Gabriel acaba sem espaço. O Bruno Henrique é o ponta esquerda do time, o reserva imediato dele é o Everton Cebolinha, outro que trabalhou com o treinador na seleção e voltou a mostrar bom futebol sob o comando dele. Na defesa, a ordem é se compactar. O time organiza em duas linhas de 4,
muito sólidas, muito próximas. A primeira delas com as chamadas coberturas curtas, né? São 4 jogadores muito próximos uns dos outros, onde na jogada pelo lado, o defensor mais próximo fica atento à diagonal do companheiro e assim sucessivamente, sempre marcando as costas desse companheiro nessa diagonal. Inclusive, o comprimento dessa primeira linha é a extensão da grande área, não é uma linha muito aberta. Ele prefere defender a linha de fundo com o recuo de um ponta também. Então, sempre que 2 defensores avançam, isso também serve para os meio-campistas, esse ponta recua para poder defender a linha de fundo, os espaços que excedem a extensão da grande área. Inclusive ele conta, né, que no Mundial de 2012 contra o Chelsea, ele acrescenta mais um zagueiro no time nos minutos finais, e isso na visão dele foi um erro, pois nas coberturas dos defensores serem mais longas, uma vez que a linha de 5 é mais extensa. Então perceba como a função dos laterais fica diferente. Eles têm que cobrir uma profundidade maior. As coberturas ficam bem mais longas do que numa linha de 4 tradicional. Por isso que ele prefere jogar realmente com 4 defensores e prender, dosar um pouco mais as subidas dos 2 laterais. O que faz com que analisemos a forma como ele costuma subir pressão com a segunda linha. O ponta e o meia do lado da jogada avançam, o ponta do lado oposto recua, como eu disse, a primeira linha continua com 4 jogadores, só que essa segunda linha é um pouco mais torta, né? Você percebe como é uma diagonal, como essa segunda linha fica em diagonal, e esses espaços aqui, ó, são melhores cobertos por quem vem de trás, para poder atacar os espaços entre linha. E aí numa inversão de jogada, o ponta também fica atento para poder defender a profundidade do campo numa inversão. Quando é necessário saltar a pressão pelo centro, e aí não defendendo os lados, um dos volantes, né, sobe e o Arrascaeta recua. A gente pode ver o Gerson subindo e o Arrascaeta recuando para poder ocupar a posição dele. Né? Não seja obrigado a dar um bote, já que ele não é um jogador com tanta aptidão assim para poder marcar, para defender. Logo fazer com que um volante marque mais avançado e o meia ocupe a posição na chamada compensação, na visão do Tite, é mais inteligente. Com o Tite, o Flamengo já fez 7 jogos, tem 3 vitórias, um empate e 3 derrotas. A mais contundente das vitórias sobre o Palmeiras no Maracanã por 3-0. O treinador chegou falando que, apesar de não estar nos planos dele assumir uma equipe ainda em 2023, o ajuste de necessidades do Flamengo em garantir vaga direta na Libertadores do próximo ano fez com que ele antecipasse o aceite da proposta do clube nesse ano, tratando o título como matematicamente possível, mas ainda como um sonho, não como objetivo. Um pé no chão e cautela que faziam sentido à época de sua chegada, haja visto a distância de pontos para a liderança. Distância essa que ficou menor com o passar das rodadas e fez o torcedor voltar a sonhar. Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui. Continue ligado no Pautas e Táticas e até a próxima!